atenção para toda a sociedade, os cuidados com a saúde mental também vem sendo motivo de preocupação e debate no futebol brasileiro. A chegada do técnico Dorival Júnior na seleção provocou algumas mudanças em departamentos internos, entre eles a retomada de um profissional da psicologia esportiva. Após 10 anos, a Confederação Brasileira de Futebol voltou a contar com uma psicóloga na comissão técnica. Marisa Lúcia Santiago assumiu o posto em março. O aspecto psicológico tem gerado debates e posições diferentes entre as equipes do Brasileirão. Grêmio e Inter, por exemplo, não contam com profissionais para atuar nesta área. O Direto ao Ponto de hoje recebe a especialista em psicologia do esporte, com passagens pelo Santos e também na Confederação Brasileira de Skate, Juliane Fetio, para entender o quão importante é este trabalho e quais os benefícios e desafios dentro do âmbito esportivo. Eu sou Vitor Figueiró, bem-vindo. Doutora, muito obrigado por estar participando aqui do Direto ao Ponto. Para a gente começar esse nosso papo, eu queria uma opinião tua de em que patamar tu acha que o debate da psicologia no esporte está no futebol brasileiro atualmente? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite para estar aqui hoje, é um prazer. A gente vem avançando muito de uns tempos para cá em relação à inserção da psicologia no futebol, mas a gente ainda tem muito que caminhar. Então, se a gente for comparar hoje o olhar que o futebol dá para a psicologia, para os aspectos psicológicos, para a saúde mental, ele é melhor do que quando eu comecei. Mas ainda não é a mesma coisa que quando a gente ouve falar de nutrição esportiva, de fisiologia do exercício, são áreas que já estão muito mais firmes dentro do futebol. Então, a gente vem ampliando esse debate de uns tempos para cá, principalmente por causa das falas, né, as verbalizações de muitos jogadores em relação a estarem apresentando esgotamento mental, problemas de depressão, ansiedade, e praticamente alguns pediram por socorro, né, dentro desse processo dentro dos clubes, da gestão esportiva. Então, a gente acabou tendo esse olhar agora ampliado, mas ainda muito pouco perto do que a gente precisa para que todos os atletas tenham acesso a esse trabalho. E o que tu acredita que mais avançou desde que tu começou lá no começo da tua carreira dentro dessa área? Os atletas eles estão mais à vontade para relatar suas angústias, suas dores. Tem muito tabu ainda internamente. Então, o futebol, ele é o reflexo da sociedade. Então, a sociedade como um todo, ela ainda, voltando a dizer que a gente melhorou muito, né? Mas ela ainda olha para a questão de buscar um trabalho de psicoterapia como algo relacionado à vulnerabilidade, a algum problema específico e às questões de saúde mental. Então, durante muito tempo, a população em geral, ela associava a psicologia à loucura, que é um grande equívoco, né? Então, assim, o futebol, ele vem inserido dentro dessa sociedade, ele é um reflexo disso. Só que o que acontece? O jogador, ele muitas vezes, ele tem essa questão de assumir que ele está indo buscar uma ajuda de um psicólogo, ou que ele está passando com um psicólogo dentro do clube, ou que ele precisa desse acompanhamento com fraqueza, né? Então, a gente vê isso de forma muito intensa, e os atletas, principalmente jogadores de futebol, eles são vistos muitas vezes como máquinas de rendimento, como super-heróis, nada muito próximo dessa questão da fraqueza. Então, acaba que isso prejudica um pouco. E além disso, a gente sabe que homens têm mais dificuldade de procurar ajuda, né? Então, assim, então a gente está somando duas populações aí que são bem complicadas. O atleta, o jogador de futebol, e o fato de ser do sexo masculino, porque tem muito essa questão realmente de que não pode pedir ajuda, que isso é frescura, enfim. Então, isso a gente ainda encontra muito menos, mas a gente ainda encontra. Mas hoje nós temos muitos atletas que são completamente livres de preconceito.
E esses atletas, eles experimentam o trabalho de intervenção psicológica, e quando esse trabalho ele é bem sucedido, eles passam a adotar isso para a vida, né? Uhum. Então, eles levam a preparação psicológica para o rendimento e o auxílio para a saúde mental como algo tão natural quanto a preparação física. E esses atletas que lá atrás aderiram ao trabalho, eles começaram a fazer um boca a boca, né? Então começaram alguns a ir para a imprensa e falar que era importante, que tinha ajudado muito, falar no vestiário, ali no dia a dia de que estava fazendo, que estava sendo importante, e isso foi ampliando o número de atletas que começaram a utilizar o trabalho dos psicólogos. Mas ainda tem um pouco de resistência, cada vez menos, mas ainda tem. Um outro problema que a gente enfrenta é a questão da gestão esportiva. Então, a gente tem muitos gestores que não entendem muito bem qual é a função do psicólogo do esporte dentro do futebol, dentro dos clubes, confundem muito o nosso trabalho com o trabalho da psicologia clínica, e o trabalho do psicólogo do esporte é diferente. E muitas vezes não sabe quais são as nossas possibilidades de atuação. Assim como alguns treinadores, cada vez menos também, mas ainda existe. Quais seriam essas principais diferenças, assim, da psicologia clínica para a esportiva? Nossa, Na maneira de atuar, assim. é completamente diferente. Então, a primeira coisa que é algo que a gente fala muito, o psicólogo do esporte, ele é um profissional da saúde. Então, nós, dentro dos clubes, nós normalmente estamos inseridos no departamento de saúde, Uhum. mas nós somos também um profissional do esporte. Então, o psicólogo do esporte, por que que quando a gente fala que para atender atleta precisa ser um psicólogo especializado em esporte? Porque ele vai entender as demandas de um atleta. Então, isso já faz toda a diferença, que precisa acontecer na formação do profissional, mas que também ele vai ter que levar esse olhar para dentro da instituição esportiva. Ou seja, eu preciso entender sobre quais são os comportamentos que são comuns dentro de um clube de futebol, dentro do esporte. Eu preciso entender quais são as demandas principais do esporte. Eu preciso entender a linguagem do atleta. Então, é todo um contexto relacionado mesmo a um profissional do esporte. Essa é uma questão. A outra questão, por exemplo, eu não preciso atuar dentro de uma sala fechada, dentro de um consultório. Muito pelo contrário, o meu trabalho, a maior parte dele é feito onde o atleta está. Então, no próprio ambiente do atleta. Então, mesmo a gente tendo uma sala para atendimento, que é onde a gente faz as intervenções individuais, tudo, a gente tem essa sala dentro do clube na maioria das vezes, o nosso trabalho ele acontece muito mais ali no final do treino, ali perto do campo, no Uhum. refeitório, dentro da academia. Então, eles são atendimentos mais objetivos. Eu fiquei muito intrigado com quando tu vinha relatando as diferenças. Eu queria entender, os atletas, essa diferença passa também por situações que eles vivem dentro do campo e aí eles levam para as consultas, para as queixas deles. Por exemplo, a gente Então, associa muito ao erro de um gol ou alguma, bom, qualquer eventual falha. eles trazem, e eu também estou sempre na rotina deles, então eu vejo, e Uhum. aí eu chamo. Então, Ah, essa técnica que eu falo, que é diferente da psicologia clínica, então, que ela é rápida, objetiva, onde o atleta está, ela é justamente para a gente pontuar essas coisas que acontecem, que acontecem naquele momento. Então, já, por exemplo, eu observei alguma coisa, já no final do treino eu já pontuo com ele, entendeu? Já chamo ali, já falo com ele assim. A gente vai para a sala fechada quando a gente vai fazer uma intervenção. Então, por exemplo, eu vou nos jogos, assisto os jogos, aí eu observo que o atleta ele está apresentando comportamento de baixa autoconfiança. Aí eu vou identificar isso junto com ele, e aí nós vamos fazer uma intervenção para melhorar a autoconfiança. Isso é feito em sala fechada, né? Então, assim, durante um período mais extenso, mas nunca é como na psicologia clínica, uma vez por semana, no consultório, 50 minutos. Entende? É muito uhum. mais a necessidade deles. Então, eu posso ficar, por exemplo, pode ir um jogador na sala para fazer um trabalho individualizado em sala fechada e eu ficar lá com ele 20 minutos, como eu posso ficar 1 hora e meia.
mas é sempre moldado na necessidade do atleta, porque eles ficam muito tempo no clube, eles não têm tempo, nem paciência de ficar lá 50 minutos. Então, assim, é um processo que a gente tem que se adaptar à realidade deles. Sim. E aí, muitas vezes, quando a gente não consegue, por exemplo, quando vai um psicólogo clínico trabalhar dentro do esporte, ele tem muita dificuldade de adesão, justamente por causa dessas questões. Então, é um trabalho que ele é onde o atleta está. Então, tem várias coisas. Outra coisa, que eu falo muito assim, quando eu vou dar curso para psicólogos, eu digo assim, quando a gente está trabalhando psicologia clínica, o paciente ele nos procura com uma queixa. Uhum. Então, o início do nosso trabalho, ele vem pautado nessa queixa inicial. Claro, durante o processo a gente trabalha várias outras coisas, mas ele traz uma queixa. Na psicologia do esporte, a gente trabalha com um calendário e dentro de competições, e dentro desse calendário, as coisas que vão acontecendo. Então, assim, muitas vezes a queixa eu tenho que descobrir. Ele nem vai conseguir identificar, porque está sempre naquela loucura, e muitos atletas, que é uma coisa que eu percebo muito, eles não têm autoconhecimento, então o trabalho da psicologia, ele vai ajudá-los no primeiro momento a se conhecer melhor. Eu vou até te dar um exemplo. Sempre quando eu começo o trabalho, assim, que eu vou conhecer o atleta, eu faço algumas perguntas que são assim, de rotina, que normalmente eu gosto de fazer para todos eles. E aí eu peço para eles se descreverem para mim. Como que ele é, a personalidade dele. Ele vai falar, eu sou teimoso, eu sou introvertido, então ele vai descrevendo. E depois eu pergunto como que ele é como jogador. E aí, o que eu percebo? Acontece com grande frequência. Quando eles vão se descrever, eles têm muita dificuldade, eles não conseguem falar as características de personalidade deles. Agora, quando eles têm que se descrever como enquanto jogador, eles dão muita informação. Uhum. E aí a gente observa que o futebol ele toma conta da vida desses jogadores de uma forma que a gente não consegue muitas vezes desvincular o jogador do ser humano. E esse é talvez o primeiro desafio que nós psicólogos temos é de que fazer com que eles possam se conhecer melhor, né? E para isso, o fato de nós estarmos dentro do clube, no dia a dia, a gente vai poder ajudar muito, porque tem a percepção dele e tem a nossa também. E a partir do momento que ele consegue se conhecer melhor, ele consegue gerenciar melhor os comportamentos, as emoções, e aí ele consegue passar pelo processo de treinamento de uma forma muito mais saudável, com menos estresse, menos ansiedade, Uhum. com menos problemas, porque ele gerencia melhor tudo isso. Porque é um Sim. ambiente muito cruel. O futebol é um ambiente muito cruel. E dentro disso, como abordar, e essa para mim é fundamental, a questão do o ambiente tóxico que se transformou o futebol em relação, e aí eu quero todo ele, com imprensa, toda a roda que faz o futebol girar, como reduzir esses impactos? Isso vale para a torcida, às vezes que se passa em críticas, imprensa, os próprios atletas. O que tu acha que é possível fazer, e aí caminhando para o fim, para tornar mais saudável o futebol brasileiro dentro desse aspecto? Então, eu falo muito assim que o futebol ele foi ficando cada vez mais difícil, não só para os jogadores, como para todas as pessoas que trabalham lá, né? Então, a comissão técnica também, os profissionais acabam ficando muito vulneráveis. O que eu observo eu percebi muito claramente que o pós-pandemia foi muito difícil. Então, acho que esse período que nós ficamos sem futebol, os torcedores ficaram sem poder assistir jogo, sem poder acompanhar, depois tendo que assistir só pela televisão. E aí, quando eles foram para os estádios, eles foram mais agressivos, menos tolerantes. Então, assim, eu que estive no Santos, a gente passou. Nossa, foram 3 anos bem difíceis nesse sentido Sim. da torcida, da Uhum. imprensa, tudo. Então, o que que a gente vê hoje? Antigamente, nós tínhamos o calendário lá de jogos, então tinha 2 jogos por semana, vamos supor, e o atleta e a comissão técnica tinha contato com os torcedores, essa imprensa,
E a frustração do resultado ou a comemoração do resultado 2 vezes por semana, quando eles estavam lá no estádio desempenhando. Hoje a gente vê isso ecoando ao longo da semana, né? Então ele desempenha, ele joga no domingo, ele já tem que lidar com durante o jogo, então assim, o torcedor ficou durante o jogo, assim, às vezes eu presenciei várias vezes a gente ganhando e os torcedores xingando, e o jogador ele é um ser humano, o treinador ele é um ser humano também. E ninguém vai aguentar isso sempre. Então a gente acabou tendo que fazer muito mais um trabalho de redução de danos do que um trabalho de preparação psicológica, porque fica a semana inteira pelas redes sociais, pela imprensa, um verdadeiro massacre. E mesmo quando vence, eles já precisam estar preocupados com o próximo jogo, porque se perder no próximo jogo, sabe que vai passar por tudo isso. Recentemente, a gente teve até um episódio, eu até coloquei isso nas minhas redes sociais, eu fiz um vídeo, coloquei sobre o final, acho que foi o final do campeonato do Nordeste, que aparece o treinador do esporte falando que foi quem perdeu o campeonato, dizendo que estava afetando a saúde mental, que o futebol, a forma como estava acontecendo, não tinha mais condições, e que perder significava que ele ia ter que enfrentar tudo aquilo. E ao mesmo tempo, um jogador acho que foi o Ceará que ganhou, dizendo que ele estava muito feliz porque ele ia poder sair de casa com a família. Então, tem alguma coisa errada, né? O que eu acho que a gente precisa cuidar e que, num primeiro momento, talvez é a nossa principal ferramenta é fazer um trabalho educacional com torcedores, né? Então, assim, os próprios clubes fazerem isso, com a imprensa também. A gente tem que pensar sobre, em alguns momentos, aumentar a punição. Então, a gente vê alguns episódios de agressão e nada é feito. Então, essa posição de deixar atleta, comissão técnica muito vulnerável, então a gente tem que corrigir aí, porque a partir do momento que isso acontece, o que a gente pode fazer, nós, profissionais da psicologia, é fortalecer esses atletas, fazer com que eles possam passar por esse processo com um pouco mais de resistência mental. Mas eu sempre falo, as habilidades psicológicas, elas são dinâmicas. Então, eu posso desenvolver um trabalho e ajudar muito um atleta a melhorar a autoconfiança dele, mas perder vários jogos vai interferir, vai modificar a autoconfiança, por exemplo. Os xingamentos, muitas vezes, de torcedores para aqueles atletas que são mais vulneráveis também vai interferir na autoconfiança. Então, a gente tem todo um processo aí, né? Nós, psicólogos, a gente vai atuar para melhorar a resistência mental, para minimizar os danos que tudo isso pode trazer para a saúde mental dos atletas, porque a pressão ela está realmente muito elevada, e ao mesmo tempo os clubes, os órgãos todos precisam tomar uma providência, nem que seja como em forma de ação educativa. Perfeito. Doutora, muito obrigado por ter participado do Direto ao Ponto. Quero te receber aqui outras vezes para a gente seguir abordando isso, viu? Obrigada a você por dar voz, né, à nossa área, é sempre muito importante. O Direto ao Ponto de hoje contou com o roteiro e a apresentação de Vitor Figueiró. A edição foi de Thiago Basso. O programa está disponível no seu tocador de podcast favorito. Até a próxima.